Você pode estar se perguntando, eu sou síndico e não tenho tempo. Como é que eu faço para ter 100% de controle das tarefas do meu condomínio? Bom, o vídeo de hoje é para você que não tem tempo e quer ter esse controle. Eu vou apresentar para você 5 dicas que eu utilizo, porque também não tenho tempo, e vai ajudar você a ter o 100% de controle tão esperado, utilizando o mínimo de tempo possível. Quando eu assumi como síndico no condomínio em que moro, a minha grande preocupação era o tempo, ou melhor, a falta do tempo. Eu lembro bem que eu fiz de tudo, né? Coloquei uma série de situações para que eu não fosse escolhido síndico. Mas mesmo assim acabei sendo escolhido e aceitei. E logo quando eu iniciei, quando você pega uma tarefa para fazer, eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu gosto de entregar o que prometo, eu gosto de que as pessoas vejam e falem, poxa, está de parabéns, está sendo feito um bom trabalho. E essas preocupações que todo mundo que assume, né, creio que todo síndico que assume, ele tem essa preocupação, a preocupação de que a sua gestão seja uma gestão eficiente. E essa era a minha preocupação na época. E quando eu iniciei, eu comecei a ser bombardeado, porque eu recebia ligações no meu celular, e eu fiz a bobeira de divulgar o meu número de celular para todo mundo. E aí, o meu celular particular começou a ser o celular que eu dava o pronto atendimento a todos os condôminos. Agora, imagina você, que além de receber ligação no celular, mensagem no WhatsApp, eu recebia ligação na minha casa, às vezes 11 horas da noite, no interfone, fora e-mails. Eu estava ficando assim realmente maluco com tudo aquilo. Estava ficando frustrado porque não estava dando conta da atividade que eu havia me comprometido. E naquela situação eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para que eu tivesse controle da situação e para que eu pudesse ter controle das atividades. Porque quando você entra numa bola de neve, você perde o controle. Quando você deixa ser sugado, né, pelo redemoinho, você perde o controle. Quando você está vendo que está vindo um maremoto e você não sai do mar, você não se protege, você é engolido pela onda. E na vida real, para você que é síndico, para mim, é assim também. Então, o que eu vou falar para você no vídeo de hoje, essas 5 dicas, eu usei na prática. A diferença dos meus vídeos para muita gente que prega teoria por aí é que o que você vai, de alguma forma, aprender ou reforçar aquilo que você já sabe, comigo é porque é algo prático, tá certo? De como conseguir ter esse controle utilizando o menor tempo possível. E para você entender como o tempo é difícil, né? Na minha vida, sou casado, tá? Tenho 4 filhos. Além disso, eu sou diretor de uma empresa de sistemas, onde eu faço parte ali da equipe de desenvolvimento. Tenho também um trabalho em que eu atuo como um dos diretores, administradores de uma ONG, uma atividade social chamada Acredite, uma atividade sem fins lucrativos, que leva ajuda social, alimento e atendimento a pessoas carentes da região de São Paulo, em uma região de São Paulo. Então, assim, tempo para mim é algo realmente bastante escasso. E eu creio que se você tem esse tipo de problema, o vídeo de hoje vai ajudar nisso, tá certo? Se você gostar, se algumas das histórias ou dicas aqui dadas te ajudar de alguma forma, não deixe de curtir aqui na nossa página, não deixe de compartilhar para os seus amigos, tá bom? Dessa forma você vai ajudá-los também e vai me ajudar. Bom, a primeira dica que eu quero compartilhar com você é planeje tarefas compartilhadas. Planejar tarefas compartilhadas, esta é a primeira dica. Quando a gente começa a olhar de forma macro, olhar de cima, você precisa olhar
para o seu condomínio, você precisa olhar para as áreas do seu condomínio, para as localidades do seu condomínio, você precisa descobrir quais são as atividades que ocorrem ali para evitar reclamações e quem são as pessoas envolvidas, quem são os atores. Você vai acabar encontrando 5 atores na maioria das atividades que você fizer essa análise. Você vai encontrar você mesmo, síndico, o pessoal do grupo gestor que te ajuda, né, o subsíndico, conselheiros. Você vai encontrar os colaboradores, sejam eles funcionários da terceirizada ou do próprio condomínio. Você vai encontrar também os condôminos, né, principalmente os condôminos, que são aqueles que vão receber o resultado da sua gestão, e você vai encontrar também visitantes. Quando você olha para todos esses atores, quando você compila todas essas necessidades, essas tarefas, e você então planeja de forma compartilhada, e agora eu vou explicar o que é planejar de forma compartilhada e o que é planejar de forma centralizada. Eu, no início, tinha dificuldade de pensar de forma compartilhada, porque eu sou uma pessoa centralizadora. Então, para fazer uma atividade, eu sempre penso assim, bom, eu tenho mais conhecimento, eu estudei para isso, eu tenho os números, se der errado eu vou ser o responsável. Então, o centralizador, ele pensa dessa forma, ele está preocupado em fazer o melhor, ele verifica e olha para si ou para aquilo que ele tem, o controle que ele tem quando é ele sozinho, e ele tenta tomar as decisões sozinho, ele tenta fazer as atividades de forma onde ele vai fazer o melhor possível, vai fazer bem feito. Só que isso não funciona quando você precisa crescer, quando você precisa aumentar, expandir. Isso não funciona quando você tem uma situação em que você tem pouco tempo, né? Por exemplo, você que é um síndico profissional. Por mais que você seja um síndico profissional e tenha toda a experiência, e tenha todo o conhecimento, tenha estudado, se você tem, por exemplo, um contrato mensal de 60 horas, 20 dias úteis, 2 horas mensais, né, diárias, desculpa, 2 horas diárias, 3 horas diárias, perdão, né, 20 dias úteis, 60, são 3 horas diárias. Numa situação dessa, você pega 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, você não consegue dar conta de atender mais do que 2 condomínios por mês. Quiçá 3, depende aí de como você vai organizar, distância e etc. Numa situação dessa, como é que você faz para ter mais condomínios? Para você aumentar a sua receita? Você precisa compartilhar tarefas. Então veja, se você tem, por exemplo, como no meu caso, eu tenho dentro desses atores que eu disse no início, desses 5, no meu caso são 6, porque eu tenho uma assistente do síndico. Nessa situação, em vez de eu gastar 3 horas por dia para administrar o condomínio, eu divido tarefas com ela de tal forma que eu gasto 30 minutos. Então, se você é síndico e não tem tempo, eu vou dizer para você uma coisa. Defina o tempo que você vai utilizar para isso, que seja 15 minutos por dia. 15 minutos. Que seja 30 minutos. Defina esse tempo. E dentro desta definição de tempo, você começa então a desenhar as tarefas, a planejar as tarefas de forma compartilhada, de forma que outras pessoas farão por você a tarefa. E você vai dizer assim, então só dá certo se você tiver uma assistente? Não, não é isso que eu estou dizendo nesse vídeo. Isso tem um outro vídeo que explica que é possível ter 100% de controle mesmo que você não tenha um assistente. O que eu estou dizendo para você é que você pode otimizar tempo, você pode diminuir o tempo direto de contato, de atendimento, de esforço para fazer a administração do condomínio e ter 100% de controle quando você compartilha tarefas. Vamos a alguns exemplos, né? Vamos a alguns exemplos.
Problema com falta de água na unidade. Quando eu assumi como síndico e todos tinham o meu número de celular e WhatsApp, faltou água na unidade. No início eu peguei o condomínio e tinham muitos problemas quando eu assumi. Hoje não tem mais, mas quando eu assumi tinha. Então, faltou água. Era com certeza aí pelo menos umas 40 mensagens que eu recebia no WhatsApp, ou somando entre mensagens e ligações das pessoas perguntando: você sabe que acabou a água? O que você vai fazer para voltar a água? E depois de 1 hora, meia hora, 2 horas, sei lá, o tempo que eu estipulei para resolver o problema, começava de novo as mesmas mensagens, as mesmas ligações. E aí? Resolveu o problema da falta d'água? E aí? A água não voltou aqui ainda. Já voltou aí para você? Perceba você, síndico, que eu estou falando de um problema muito comum quando se tem falta de água, seja numa região com problema de água na rua, seja num condomínio que tem problemas estruturais com bomba d'água, com reservatório de água. E no início eu tinha esse tipo de problema. Então veja, o que eu fiz para resolver isso? Né? Para que eu não ficasse sendo bombardeado, porque um dia a água, o outro dia é quando falta a luz, o outro dia é porque quebrou o portão, o outro dia é porque diversas coisas acontecem. Por exemplo, o simples fato de alguém ter feito ter sujado ali a entrada de um hall e não ter limpo todos que passarem ali pelo hall. Se o único meio de contato para alertar do problema for o seu celular, for o seu número do WhatsApp, com certeza você vai ter muita gente falando com você. E o que acontece com essa enxurrada de pessoas mandando mensagem para mim ou para você? Você acaba não tendo tempo para fazer aquilo que realmente importa. Gestão. Então é isso que você precisa fazer, compartilhar tarefas. Planeje compartilhar tarefas. Pense de forma compartilhada. Quem são as pessoas que estão ali 24 horas por dia, 12 horas por dia, à disposição do condômino, que poderia atender o condômino? Então, por exemplo, no meu caso, voltando na história da falta de água, a portaria. Chegou um momento que eu decidi criar um padrão de comunicação dentro do condomínio. E nesse padrão de comunicação, eu planejei ele de forma compartilhada. Então, o que acontece atualmente, se houvesse um problema desse de falta de água no condomínio? Os condôminos sabem que deveriam ligar na portaria. Por quê? Porque a portaria iria atende, na verdade, o telefone. Alguém avisou que está com um problema, ele já sabe qual é o próximo passo que ele tem que dar. Ele sabe que tem, por exemplo, não está tendo água, ele vai verificar, tem água na rua? Não tem água na rua? Ele sabe que depois ele tem que ligar, então, para o prestador de serviço. Se ele ou pedir para o Honda ou pedir para o manutencista, então de dia ele pede para o manutencista verificar, dá uma olhada lá, os reservatórios estão cheios, os reservatórios estão vazios, o problema é só na imunidade, o problema é mais de imunidade. Não, o problema é na bomba d'água, né? Vê se ela está dando start. Não, o problema é na boia, a boia ela quebrou, então está fechada o tempo todo. Então, se é de dia, chama o manutencista. Se é à noite, o Honda faz a primeira verificação. Não tendo solução, eles chamam o prestador de serviço que recebe para resolver o problema. E então comunica o síndico. Você percebeu que neste momento, no condomínio que eu moro, são 104 unidades. Provavelmente a portaria vai receber que não seja 104, mas que seja lá 80 ligações perguntando do problema de água. Vão receber 80 ligações querendo saber de quando e como será solucionado. Vai querer saber se já foi solucionado. E você pode dizer assim, mas eu faço isso com um grupo do WhatsApp. Tenho lá um grupo, eu mando para todo mundo a mensagem. Certo, você pode fazer isso. Só que as pessoas vão continuar mandando mensagem para você.
as pessoas vão continuar te perguntando. Então, planeje tarefas compartilhadas. Eu dei para você um caso. Você precisa olhar agora para o seu condomínio e enxergar todos os casos em que você pode fazer com que tenha controle das atividades, mas que elas estejam sendo realizadas por outras pessoas, para multiplicar o seu poder de ação, para multiplicar o seu tempo, para multiplicar a satisfação, para multiplicar o resultado que vai chegar para os condôminos, porque serão atendidos de pronto, terão resposta certa, porque se primeiro eles falam com o síndico, o que eu teria que fazer? Se eu não compartilho tarefas, eu teria que ir verificar se tem água na rua. Eu iria verificar se a bomba d'água está dando start. Eu iria verificar se os reservatórios estão cheios ou se estão com problemas na boia. Para depois disso tudo eu chamar o terceirizado, para depois eu comunicar a solução. Veja que nessas 5 etapas, se fosse um síndico centralizador, um gestor centralizador, se eu não tivesse planejado de forma compartilhada, eu teria feito 5 tarefas que teria me consumido tempo. Eu não tenho tempo para isso. Então, pensando compartilhado, eu consigo ter controle das mesmas tarefas. Eu consigo manter satisfação dos condôminos. Eu consigo fazer com que eles sejam atendidos e que a ação seja tomada independente da minha presença. Porque, neste caso, o porteiro já falou com o manutencista ou com o Honda, já fizeram a primeira verificação de água na rua, já fizeram a verificação de bomba d'água, já fizeram a verificação de reservatórios e a boia, e não tendo jeito, já acionaram a terceirizada, e após acionar a terceirizada me avisaram. Agora sim, eu com a informação e com todas as etapas tendo sido realizadas, eu comunico para todos os condôminos o que aconteceu e qual a previsão da solução. Entenderam? Meu trabalho foi extremamente reduzido no processo como um todo. Isso é pensar de forma planejada, né? Planejar o compartilhamento das tarefas. E no meu caso ainda, que tem uma assistente, se é durante o horário comercial, durante o dia, ela está com o WhatsApp, ela está com o meio de contato, que vai receber informação da portaria, ou do manutencista, ou da terceirizada, ou de quem quer que seja, para deixar os condôminos bem informados, de forma que o síndico aqui acaba tendo quase nenhuma ação sobre todas essas tarefas. E aí, gostou? Isso dá ou não dá para ser implantado no seu condomínio? Dá ou não dá para você implantar na sua vida para ter 100% de controle com quase nenhum tempo gasto? Tá certo? Isso vai servir para tudo. Para a parada do portão, para a parada do elevador, para tudo. Ok? Bom, eu quero falar para você agora de uma segunda dica. Né? Você já ouviu a primeira dica? Planeje tarefas compartilhadas. E agora a segunda dica é tenha aprovação deste método de trabalho, né? Tenha aprovação desse método de trabalho. Você vai falar, mas por que aprovação? Porque você não está trabalhando para você mesmo. Porque você tem outros, no meu caso aqui, são 104 unidades, então, como eu sou um síndico que moro no condomínio, significa que eu tenho 103 sócios. Eles precisam concordar comigo que esta forma de trabalho compartilhada vai permitir com que possamos ter maior controle das tarefas do condomínio. Eles precisam entender que será mais eficiente. Eles precisam entender que o tempo de resposta será mais rápido. Eles precisam entender que o nosso custo será menor. Não é o custo apenas do síndico, é o custo para todos. Porque imagine você, se eu tivesse que cobrar como um síndico profissional no condomínio em que eu administro e vivo, onde eu moro, não falo dos outros, estou falando daquele que eu moro.
sairia mais caro para o condomínio, sairia mais caro para todos. Mas a partir do momento que eles aceitaram eu ter uma assistente, o valor de um assistente é mais barato do que o valor de um síndico. E é neste perfil de trabalho que eu consigo atuar, de forma a manter a gestão do condomínio que eu moro, tendo uma assistente que facilita essas atividades. Veja só, 2 palavras que vão ajudar você a ter aprovação de trabalhar com tarefas compartilhadas. 2 palavras. A primeira delas é mais eficiência. E a segunda palavra é menos custos. Se você puder anotar, coloque essas 2 palavras, uma embaixo da outra. Mais eficiência e embaixo, menos custos. Sabe, o ideal é quando os sinais mais eficiência e o sinal menos custos se encontram. Mas às vezes as suas tarefas, as suas ideias vão chegar no ouvido, vão soar no ouvido do condômino, daqueles que são seus sócios, vai soar assim: olha, eu estou tendo menos eficiência e mais custos, e eles não vão aprovar. Pode ser que você tenha mais eficiência e mantenha custos, né? Sinalzinho de igual aí, manter os mesmos custos. Ótimo. Aumentei a eficiência, mantive o custo, é muito bom. Mantive eficiência e reduzi ainda mais o custo, também é ótimo. Agora, quando você aumenta a eficiência e derruba custo, é fantástico. Quando você alinha essas 2 palavras ao conversar para obter aprovação, ou seja, quando você constrói, né, apoio, isso é construir apoio. Você começa a construir um apoio, primeiro, com o grupo gestor, que são os que estão mais perto, mais próximos de você, são aqueles que os condôminos elegeram para fiscalizar o teu trabalho, para apoiar seu trabalho. Então, construa com eles o apoio, de forma verdadeira e íntegra, de forma que vai realmente mostrando que você tem mais eficiência e menos custos, né? Mostre para eles que a ideia dá certo. Isso vai te ajudar a ter controle, porque ninguém consegue ter controle de tudo sozinho. Não consegue. Você não está em todos os lugares. Eu estou aqui gravando com você numa área verde aqui do condomínio e eu vou dizer para você uma coisa. Eu não estou vendo o que está acontecendo em outros locais. Lá na piscina, lá na quadra, no estacionamento. Eu não sei o que está acontecendo nos outros locais. Nós não somos onipresentes. Então você precisa planejar de forma compartilhada para obter 100% de controle. Só que não adianta você planejar se você não tiver aprovação. Foi isso que eu fiz quando eu fiz aquele documento onde falava a forma de se comunicar com o síndico. E eu compartilhei de tal forma, antes de compartilhar com os outros, eu planejei e eu pedi aprovação. E numa assembleia foi votado essa aprovação. De forma que todos os condôminos estavam cientes de como é que eu iria administrar. E ali obtive o apoio, né? Eu creio que nesse voto foi unanimidade, foi 100%, todos aprovaram. E nessa situação, daí para frente, eu consegui trabalhar. Você precisa, em certas situações, de 2/3 dos condôminos aprovando, né? E se você ler o regulamento interno do seu condomínio e a convenção do seu condomínio, você vai entender exatamente que tipo de plano, ou que tipo de mudança no condomínio precisa do apoio de 2/3 e que tipo de planejamento e atividade precisa do apoio de pelo menos 50% mais um dos presentes. E foi numa reunião dessa, com 50% mais um, que eu obtive o apoio. Meus queridos, vou passar agora para a terceira dica. A terceira dica é divulgar.
Divulgue que você está trabalhando com tarefas compartilhadas. As pessoas precisam entender que você não é Deus, que você não está em todos os lugares ao mesmo tempo, você não é onipresente. As pessoas precisam entender que você tem sua vida própria. As pessoas precisam entender que se você é síndico profissional, você vendeu X horas, 60 horas, quiçá, quantas sejam, você vendeu X horas à disposição do condomínio. Você não está 24 horas. Não mente para os condôminos dizendo que você está vendendo 24 horas à disposição. Eu lembro uma vez, um rapaz veio ter uma reunião comigo, ele estava oferecendo para mim um serviço na área contábil, para a minha empresa. E ele falou, uma das coisas que ele falou para mim, assim, na hora da proposta: estarei 24 horas à sua disposição. Acabou a negociação ali. Porque eu falei para ele: esquece, você está prometendo que não pode cumprir. Ninguém cumpre isso. Então, se você tem uma quantidade de horas que você destinou para atender o condomínio como síndico profissional, divulgue. Se você não é síndico profissional, você é síndico morador, divulgue também. As pessoas precisam saber que não devem ligar para você à 1h para reclamar que alguém está na vaga de garagem dela. Isso é algo que pode ser resolvido no dia seguinte. Isso é algo que pode ser resolvido pelo Honda, pelo porteiro. As pessoas precisam entender que se elas mandarem para você uma mensagem às 3 horas da tarde, às 3h01, às 3h02, você não vai estar respondendo esta mensagem, porque você pode estar em outra atividade. Mas isso precisa ficar claro, e a forma de ficar claro é divulgar. Muitas vezes eu e você não divulgamos a forma como as tarefas são gerenciadas. Nós não divulgamos nem para quem deve fazer, não treinamos de forma eficaz e também não divulgamos para aqueles que vão ver a tarefa. Então você às vezes recebe reclamações indevidas. Se as pessoas sabem que, por exemplo, no momento de falta de água, você só lava o pátio uma vez por semana, então, se elas sabem disso, elas não vão te cobrar. Se elas sabem que, além de lavar uma vez por semana, o dia de lavar é na quarta-feira, elas não vão cobrar você na sexta ou na segunda, porque tem lá uma mancha, apareceu lá uma sujeira que, para ser tirada, precisa ser lavado. Elas não vão cobrar isso de você. Agora, se você não divulga isso, com certeza elas irão cobrar de você. Vejam como é importante a divulgação. Quanto maior for a sua divulgação, menor será a procura das pessoas por meios que não deveriam procurar. No meu caso, na época, eu comecei a divulgar um outro número para atendimento do condomínio, porque o meu pessoal era para atender minha família ou para atender aquilo que era mais próximo da minha vida pessoal. Então, nessa situação, a divulgação foi importantíssima. Eu divulguei no início, eu comecei a divulgar semanalmente. Depois de um mês, de 4 divulgações, eu comecei a divulgar mensalmente. E depois, então, de 3 meses, eu só divulgava para novos condôminos, né? Novos moradores, e divulgava uma vez por ano. Dessa forma, todos eram relembrados. Por que divulgar uma vez por ano? É importantíssimo. As pessoas às vezes se esquecem. Principalmente se elas trocarem de celular, se elas não se lembrarem do que conversou na reunião. Elas se esquecem porque passou um tempo e ali no momento de uma aflição ali, ela quer ter um apoio, quer ter uma ajuda. Se você não divulgou o meio correto, como você faz o controle da sua gestão, o controle das tarefas e a gestão, elas vão acabar te procurando por caminhos errados, ok? Então nós falamos aqui sobre 3 dicas já de como você pode ter 100% de controle, né? Mesmo sem ter tempo. Mesmo sem ter tempo. E agora nós vamos falar da 4ª
dica, tá certo? A quarta dica é manter o plano. Não é fácil. Manter o que você planejou para ter 100% de controle. Quando você planeja trabalhar de forma compartilhada, você vai ser testado. Na verdade, você vai ser testado a todo tempo. As pessoas vão ligar para você apenas para saber se você sabe da situação. Quer ver? Botão para chamar o elevador. Tem 2 elevadores no hall, social e o de serviço. Mas o botão de um deles parou de funcionar. Apertando o outro botão, qualquer um dos elevadores atende. Mas as pessoas vão te testar. E elas vão testar, por exemplo, mandando mensagem no e-mail que não era para mandar. Elas vão testar ligando na sua unidade. Elas vão testar mandando mensagem no seu celular pessoal. As pessoas vão testar. E você precisa manter o plano. Então, de repente, ali as primeiras vezes é responder, olha, manda mensagem no celular correto que eu vou te atender por lá. Às vezes é deixar lá de stand-by, não responder nada, e depois de algumas horas, aí uma vez por dia, ir lá e responder, olha, o número correto de resposta de chamados é este. De forma que as pessoas vão se enquadrando no teu plano de trabalho para obter o 100% de controle. Porque quando você também tem comunicação em vários canais, fica mais difícil você manter 100% de controle, porque as chamadas vêm de vários lugares. Então mantenha o plano. Você vai se testar. É incrível isso. O nosso subconsciente faz coisas às vezes de forma automática. Eu tenho um filho que tem 5 anos de idade. E ele foi educado por nós para sempre que sair do banheiro apagar a luz. E às vezes a gente está ali no banheiro, de repente estou fazendo a barba, tô ali no banheiro penteando o cabelo, alguma coisa, e ele entra e na hora de sair de forma inconsciente, ao sair, desliga a luz. Ah, esqueci. Por quê? É o nosso subconsciente falando mais alto. Ele foi educado, como ele foi chamado a atenção muitas vezes porque esquecia a luz do banheiro acesa ou a luz do quarto acesa, automaticamente ele agora aprendeu que sempre tem que desligar. Você acha que com você é diferente? Você estipula que vai trabalhar 15 minutos, 30 minutos por dia para atender as coisas do condomínio. E aí você recebe ligação, você recebe mensagem, você estipulou que ia fazer o teu momento era das 9 às 9h30, das 9 às 9h15. E você vai receber às 10, você receber às 11, você receber mensagem às 2. A curiosidade, a vontade de resolver, a vontade de fazer bem feito. A todo instante você vai ser testado. Você precisa limitar. E aí você me pergunta, mas como é que fica o condômino? Se você tiver planejado tarefas compartilhadas, as atividades do seu condomínio vão estar correndo. Se você tiver tido aprovação, eles vão estar te apoiando. Se você demonstrou nessa aprovação que era mais eficiente, com menos custo, eles vão estar te apoiando. Então você pode manter o plano. É claro que existem exceções, elas só não podem ser a regra. Então, quando você tem alguma exceção, por exemplo, o elevador parou e alguém está preso dentro do elevador. Isso é uma exceção. Exceção. Você quer ver outra? Você está em época de obras. Era para a tinta ter chego, a tinta não chegou. Ou, vamos fazer melhor, o pessoal da construtora era para ter vindo e não veio. O teu manutencista já ligou, não atenderam, a tua assistente ligou, não atenderam. Exceção, amigo, você vai ter que ligar.
É isso que eu quero passar para você, de forma que você possa, então, entender, que dá certo. Se você manter o plano, tá certo? Manter o plano. A quinta dica é reavalie. Sempre é tempo de reavaliar. Você precisa reavaliar a sua forma de trabalho pelo menos uma vez por mês. Reavalie. Sabe por quê? Você precisa perguntar: o meu plano de trabalho está me levando a ter 100% de controle? O meu plano de trabalho, eu estou conseguindo me enquadrar, né, dentro do tempo que eu esperava gastar, 15 minutos, 30 minutos, 3 horas, você quem sabe. Então, porque não tem aqui uma fórmula única. Para um síndico profissional que está começando, ele vai fechar um contrato, seu primeiro contrato, as suas 3 horas diárias, é ele mesmo quem vai fazer tudo. O segundo contrato, ele vai fazer tudo. Mas para fechar um terceiro contrato, quem sabe ele vai precisar ter um assistente. Um síndico morador, de repente você ainda não tem assistente, então você faz tudo. Então você tem um determinado tempo maior. Para você que já tem assistente, o tempo é menor. É o meu caso. Então, reavalie. Por quê? Porque muitas vezes as atividades que você planejou são atividades que não estão te ajudando a reduzir reclamações. Corta elas. As atividades que você planejou são atividades que não estão ajudando a reduzir problemas dentro do condomínio. Corta. Se as atividades que você planejou não estão te ajudando a ter controle, corta. Está faltando ter controle numa outra atividade, numa outra tarefa do condomínio. E por conta dessa falta de controle, isso está tomando mais do seu tempo. Então, veja só. O tempo gasto nas atividades, ele tem muita relação com o que você planejou executar. Se você assistiu esse vídeo desde o início, ou se você assistiu o meu vídeo completo, né, você vai ver que são 5 dicas. E para você reavaliar é porque você já fez a primeira, você planejou as tarefas de forma compartilhada, você teve, depois disso, a aprovação, você divulgou, comunicou a todos, você manteve o plano para criar cultura, mas você agora está reavaliando. Reavalie, veja o que está furando nos seus controles da tarefa do condomínio e altere o planejamento. E para alterar o planejamento, tem apoio novamente, tem aprovação. Divulgue novamente, mas chegue num resultado que será satisfatório para os condôminos e vai ser satisfatório também para você. E por que não dizer que será satisfatório para aqueles que trabalham para você? Porque o porteiro quer que seu serviço seja reconhecido, o Honda também, o manutencista, seja da bomba d'água ou manutencista predial, o cara do elevador, né, a empresa que faz o trabalho de manutenção de elevadores, todos querem ver o seu trabalho reconhecido. Isso vai depender muito da forma como você planejou. E reavaliar todo este processo é fundamental para que você possa olhar e ver que não tem nada errado. Ao reavaliar, você vai perceber também que, às vezes, existe a necessidade de utilizar ferramentas. Você sabe que eu sigo a gestão 3D, 3 dimensões, que são processos, pessoas e ferramentas. Ao reavaliar, você não reavalia apenas os processos, você reavalia também as pessoas. E você reavalia a necessidade ou não de utilizar uma ferramenta. Eu já usei esse exemplo no outro dia e vou usar de novo. Se você fala assim, ok, eu vou sair da zona sul de São Paulo e vou para o centro da cidade,
para Praça da Sé, vou rodar, sei lá, 18, 20 quilômetros. Vamos pôr aqui, 20 quilômetros. E então você fala, vou a pé. Você vai chegar? Com certeza vai chegar. Quanto tempo você vai gastar? Como você vai chegar? De repente você fala assim, não, eu vou usar uma ferramenta, eu vou de bicicleta. Você vai chegar? Sim, você vai chegar. A pergunta que eu faço é quanto tempo você vai gastar? Como você vai chegar? E você pode, de repente, estar utilizando do ônibus, de um táxi, do Uber, do seu próprio carro. E a pergunta é a mesma. Você vai chegar? Com certeza vai chegar. Mas as outras perguntas? Quanto tempo você vai levar? Como você vai chegar? Quanto vai te custar isso? São perguntas importantes. Dentro da forma de trabalhar, ter ou não ter 100% de controle depende muito de você ter ferramentas que te deem condições, não só para você, porque, de novo, nós começamos esse vídeo falando de planejamento compartilhado. E se as tarefas são executadas por outras pessoas, é importante que as ferramentas que você utiliza sejam ferramentas que também possam ser utilizadas pelos seus colaboradores, de forma que, ao eles realizarem a tarefa, você fique ciente, ao eles não realizarem as tarefas, você fique ciente, não porque alguém reclamou, mas porque você tem meios de ter 100% de controle. Eu espero que no vídeo de hoje você possa ter entendido que é possível ter 100% de controle, mesmo para pessoas como eu e você, talvez você, mas eu com certeza, que não tem tempo, mas que utiliza o pouco tempo que tem com sabedoria para conseguir alcançar 100% de controle. Se você gostou, compartilhe nosso vídeo, clique aqui, dê o seu like e nos vemos amanhã no próximo vídeo, ok?